Boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo hoje sobre circuitos RC em paralelo. Quem gostar aí, pessoal, se inscreva no canal, dá um like aí, que eu postarei mais vídeos, tá? Então, meu nome é André Luiz, sou professor da Escola Técnica das Agulhas Negras e hoje eu vou falar sobre o tema circuitos RC em paralelo. O que seria um circuito RC em paralelo? É um circuito que tem um resistor e um capacitor em paralelo. Nesse tipo de circuito, a tensão é a mesma nos componentes, ou seja, a tensão vai ser a mesma no resistor e a mesma no capacitor. Conforme já foi citado, a tensão através do capacitor, que é a tensão na reatância capacitiva, segue a corrente que passa por XC atrasada de 90 graus. O que ele está querendo dizer aqui? Que a tensão no capacitor vai estar atrasada de 90 graus em relação à corrente. Esse aí é o nosso circuito, RC em paralelo. Eu tenho aqui o resistor, o ramo resistivo, que está em paralelo aqui com o ramo capacitivo. Aqui eu coloquei a tensão em cima do resistor, chamei de VR, e a tensão em cima do capacitor, chamei de VC. Só que como o circuito está em paralelo, essas duas tensões aqui têm o mesmo valor, a mesma intensidade, tá? Então o VR é igual ao VC, que é igual à tensão da fonte aqui, o V. Então isso aqui é uma característica do circuito em paralelo. Todo circuito em paralelo, a tensão é a mesma em todos os ramos, tá? No cálculo da corrente total IT, somamos as correntes nos ramos resistivos e capacitivo. No ramo resistivo é o IR, corrente no resistor. E no ramo capacitivo é o IC. Deve-se ter em mente que não é uma soma escalar comum, pessoal. Aqui nós vamos estar falando de soma vetorial, tá? E como o circuito vai estar em paralelo, pessoal, que a tensão vai ser a mesma em todo o circuito, eu vou usar a tensão como referência no meu diagrama de fasores, tá? Então aqui, pessoal, conforme eu já falei, aqui a soma vai ser de vetores, tá? Quando eu falo de fasores, é soma vetorial, tá? Diagrama de fasores. Então, minha referência aqui, em 0 graus. Como eu estou com o circuito em paralelo, eu vou usar a tensão no capacitor como referência. Então tá aí a minha tensão no capacitor. No caso aqui, essa tensão aqui é VC, tá? Chamei de VL, mas é VC. A corrente no resistor, ela não atrasa nem adianta, ela está em fase com a tensão. Então a corrente no resistor também vai estar em 0 graus. Conforme eu já falei, a corrente no capacitor ela está o quê? Adiantada de 90 graus. Então está aí a nossa corrente no capacitor, adiantada de 90 graus. A soma do IR com IC vai me dar o I total. Só que aqui agora eu vou traçar uma linha paralela a IC, passando por IR aqui, e vou traçar uma linha paralela a IR, passando por IC. Olha a linha paralela aí, ó. Essa linha aqui na horizontal pontilhada está paralela a IR. E essa linha aqui pontilhada na vertical está paralela a IC. Aí aqui eu tenho o meu vetor IT, ó. Ele sai da origem e vai no encontro dessas duas linhas. Tá? Onde tiver a interseção dessas duas linhas é a ponta do meu vetor I total, que está defasado de θ graus em relação à tensão no capacitor. Então, o que eu fiz aqui agora? O IC aqui, ele é o mesmo tamanho que essa linha pontilhada aqui, ó. Então eu peguei o IC e passei para o outro lado, ó. O IC está aqui para o outro lado. Eu começo com o vetor IR, no final do vetor IR aqui, ó, na extremidade do vetor IR, começa o vetor IC. Eu transportei ele para cá. A soma do IR com o IC vai me dar quem? O IT. Então, olha aqui, eu fechei o meu vetor, que está defasado de θ graus. Agora aqui eu já vou conseguir calcular a minha corrente IT. Então, tá aí o meu circuito, ó. O que eu vou fazer aí? Como aqui eu tenho um triângulo retângulo, porque o vetor IR é perpendicular ao vetor IC, então aqui eu tenho um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus.
eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus, ó, que é o IR e o IC. E a hipotenusa é o IT aqui. Então vai ficar IT ao quadrado é igual a IR ao quadrado mais IC ao quadrado. O IT aqui não está elevado a uma potência ao quadrado, essa potência vai para o outro lado como raiz. Então eu vou ter IT igual a raiz quadrada de IR ao quadrado mais IC ao quadrado. Então para eu calcular a corrente total ou a corrente do circuito, eu uso essa fórmula aqui, tá? Onde o IT é a corrente total, que é dada em ampere, o IR é a corrente no resistor, que também é dada em ampere, e o IC é a corrente no capacitor, que também é dada em ampere. Agora eu vou calcular o ângulo de fase. Então vou pegar aquele triângulo meu lá. Vou aplicar tangente de θ, vou usar a trigonometria. Tangente de θ é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é o que está de frente para o ângulo. Quem está de frente para o ângulo aqui, pessoal? É o IC. E o adjacente? Aí vamos perguntar, quem que é adjacente, professor? É o que está ao lado do ângulo. Então, no caso aqui, é o IR. Ó. É o lado que está do lado do ângulo. Então, tangente de θ é IC sobre R. Repara que é positivo porque o vetor IC está para cima, então é positivo. Então agora eu calculo o θ, que é o ângulo. O θ vai ser o arco tangente de IC sobre IR. Essa aqui vai ser a fórmula para calcular o ângulo de defasagem. Ou também chamado ângulo de fase, que é dado em graus. Impedância. A associação da resistência com a reatância capacitiva vai ser chamada de impedância. Então, eu somando a resistência com a reatância capacitiva, eu obtenho a impedância. Só que essa adição aqui desses dois termos não é comum, é uma adição de vetores. Por isso que eu falo aqui, ó, é uma associação entre fasores, tá ok? Como o circuito está em paralelo, a tensão é a mesma em todo o circuito, conforme eu já falei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir as correntes pela tensão. Então, aqui eu tenho meu triângulo. Ó. Eu dividi o IR pela tensão total. Dividi o IC pela tensão total. E dividi o IT pela tensão total. A tensão aqui ó, é a mesma em todos eles, porque o circuito está em paralelo. Eu dividi, aplicando a lei de Ohms aqui, ó, o que vai acontecer? O IR dividido por VT é 1 sobre R, lei de Ohms. E o IC dividido por VT é 1 sobre XC. E o IT dividido por VT é 1 sobre Z. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou ter 1 sobre Z elevado ao quadrado é igual a 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XC ao quadrado. Vou levar os termos de cima e os termos de baixo ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre Z ao quadrado é igual a 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XC ao quadrado. Aqui desse lado, ó, eu vou aplicar desse lado eu não vou mexer nada, né? 1 sobre Z ao quadrado. Aqui eu vou aplicar o MMC. Então, ó, o MMC entre o R ao quadrado e o XC ao quadrado é o produto deles. Ó. É o R ao quadrado vezes XC ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, ó, pegando esse R ao quadrado vezes XC ao quadrado, dividindo por R ao quadrado, vai sobrar XC ao quadrado vezes 1 dá XC ao quadrado. Agora eu vou pegar esse termo R ao quadrado vezes XC ao quadrado e vou dividir por XC ao quadrado. Agora eu cancelo XC. Sobrou o R ao quadrado vezes 1 dá R ao quadrado. O que eu vou fazer aqui agora? Vou multiplicar cruzado. Então vai ficar ó, Z ao quadrado vezes R ao quadrado mais XC ao quadrado
é igual a R ao quadrado vezes XC ao quadrado. Esse termo aqui todo que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar Z ao quadrado é igual a R ao quadrado vezes XC ao quadrado sobre R ao quadrado mais XC ao quadrado. Eu tenho uma potência aqui, né? O que ele vai fazer? Vai passar para o outro lado como raiz. Então vai virar Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado vezes XC ao quadrado sobre R ao quadrado mais XC ao quadrado. Está tudo dentro da raiz. Esse termo aqui que está multiplicando, está todos eles elevado ao quadrado. Então eu posso tirar da raiz. Então vai ficar Z igual a R vezes XC dividido por raiz quadrada de R mais XC ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da impedância para o circuito RC em paralelo. Onde o Z é a impedância, dada em ohms, o R é a resistência, dada em ohms, e o XC é a reatância capacitiva, também dada em ohms. Após o cálculo da impedância, o que vai acontecer? O meu circuito pode ser escrito da seguinte forma. Eu tenho a tensão total, e no lugar da resistência e da capacitância, eu tenho aqui a impedância. Esse bloco aqui representa a impedância. Agora, dá para eu calcular quem? A minha corrente total, aplicando a lei de ohms. Então, a corrente total vai ficar a tensão total dividido pela impedância. Então, pessoal, sempre que eu quiser achar a corrente total do circuito, eu divido pela impedância. Então, aqui está, IT é a corrente total no circuito, que é dada em amperes, Z é a impedância, que é dada em ohms, e VT é a tensão da fonte, ou tensão total, que é dada em volts. Agora, eu vou calcular as correntes nos ramos. O que seria isso? O IR e o IC. Então, vou aplicar novamente a lei de ohms, e aqui eu vou ter, IR é a tensão total, dividido pela resistência. IC, tensão total, dividido pela reatância capacitiva. Tanto no IR quanto no IC, a tensão é a mesma, né? Lembra, o circuito está em paralelo. Agora eu vou calcular a potência consumida, ou seja, a potência em cima do resistor, ou também chamada de potência ativa. Então aqui, também conhecida como potência ativa, é a potência calculada no resistor. Qual que é a fórmula da potência? É a tensão no resistor, é VR vezes R. Só que o VR é a mesma coisa que R vezes R. Então aqui eu vou multiplicar, IR vezes IR, vou ter o IR ao quadrado. Então a minha fórmula vai ficar potência igual a R vezes IR ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a potência ativa. Então a potência ativa é dada em watts, o P. O R é resistência, que é dada em ohms, e o IR é corrente no resistor, que é dada em amperes. Segunda fórmula de calcular o ângulo de fase. Agora eu vou através das cargas. Então, novamente, tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto é o que está de frente para o ângulo. Quem está de frente aqui para o ângulo? É o 1 sobre XC. E o adjacente, quem está do lado do ângulo? Quem está do lado do ângulo aqui? 1 sobre R. Então vai ficar 1 sobre XC dividido sobre 1 sobre R. Tangente de θ, eu vou colocar 1 sobre XC vezes, né? Que aqui eu tenho a divisão de fração. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que ficou R sobre 1. Aí aqui vai ficar R vezes 1 da R e XC vezes 1 da XC. Então, tangente de θ vai dar R sobre XC. Agora eu vou calcular o θ. O θ vai ser o arco tangente de R sobre XC. Ok? Essa é a segunda forma de calcular o ângulo de fase ou o ângulo de defasagem, que é dado em graus. Pessoal, agora vamos fazer alguns exemplos, pois eu já deduzi todas as fórmulas. Então vamos lá, um circuito RC em paralelo tem uma tensão da fonte de 380 volts, com R igual a 50 ohms e XC igual a 120 ohms, conforme a figura a seguir. Calcule RC, IT e θ. Faça o diagrama de fasores.
Então aqui está meu circuito, ó, em paralelo, uma resistência de 50 ohms com a reatância capacitiva de 120 ohms, alimentado por uma fonte de tensão de 380 volts. Então vou calcular aí, ó. IR é a tensão total sobre a resistência, 380 dividido por 50. Dividindo aí dá 7,6 amperes. IC, tensão total dividido pela reatância capacitiva. Então IC vai ficar 380 dividido por 120. Resolvendo esse cálculo aqui, eu tenho que o IC é 3,2 amperes. Aqui é IC, tá, pessoal? IT é a raiz quadrada de IR ao quadrado mais IC ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 7,6 ao quadrado mais 3,2 ao quadrado. Aqui eu vou elevar ao quadrado primeiro cada termo, depois eu vou somar eles e por último eu calculo a raiz quadrada. Então vai ficar 7,6 elevado ao quadrado dá 57,76, mais 3,2 elevado ao quadrado dá 10,03. Somando aqui e calculando a raiz, eu tenho 8,23 amperes a corrente total. O θ, que é o ângulo de fase, é o arco tangente do R sobre XC. Peguei lá o segundo caso. É o arco tangente de 50 dividido por 120. Você pode dividir esse termo por esse e depois calcular o arco tangente. Na calculadora, é o tangente a menos 1. É a segunda função lá da tangente, tá? Calculando isso aqui, dá 22,62 graus. Agora, pessoal, vou fazer o diagrama de fasores. Então, eu começo com o IR, que está em 0 graus, né? O IC está adiantado de 90 graus, então está aqui o meu IC, ó, que deu 3,2. A soma dos dois me dá quem? O IT. O IT vai começar aqui na origem e vai terminar na interseção das duas linhas pontilhadas. Então aqui está o meu vetor IT, 8,23 graus. E ele vai estar defasado de θ. O θ, 22,62 graus, que foi esse valor que a gente calculou aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos para o segundo exemplo. No circuito RC em paralelo, numa linha CA de 220 volts, calcule a impedância. Letra B, a corrente no circuito. Letra C, a corrente nos componentes. D, o ângulo de defasagem. E, a potência ativa. E por último, desenhe o diagrama de fasores. Então aqui está o nosso circuito. Ó. Eu tenho a resistência de 50 ohms com a reatância capacitiva de 30 ohms. Então, primeiro, ó, o Z, vou calcular o Z, que é a fórmula do Z, é R vezes XC sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Substituindo os valores aí, ó, ficou 50 vezes 30 sobre raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Aqui eu já multiplico, ó. Então vai ficar 1.500. Embaixo eu já calculei as potências, ó. 50 ao quadrado dá 2.500 e 30 ao quadrado dá 900. Então o Z vai ficar, basta eu resolver isso aqui agora. Somando aqui o 2.500 mais o 900, eu tenho o quê? 3.400. Vou calcular a raiz quadrada disso. Dividindo, aí eu já fiz direto, tá, pessoal? Aqui vocês teriam que calcular a raiz aqui do 3.400 e dividir o 1.500 por esse valor. Dividindo o 1.500 pela raiz desse 3.400, dá 25,72 ohms. Corrente agora, tensão total dividido pela impedância. Então vai ficar 220 dividido por 25,72. A corrente aqui vai dar 8,55 amperes. O IR, a tensão total dividido pela resistência. Então vai ser 220, esse circuito foi 220 dividido por 50, que vai dar 4,40 amperes. IC, a tensão total dividido pela reatância capacitiva. Então vai ficar 220 dividido por 30. Resolvendo aí, vai dar 7,33 amperes. Agora eu vou calcular o θ, que é o arco tangente de R sobre XC. Então vai ficar o arco tangente de 50 dividido por 30. Aqui eu dividi agora. 50 dividido por 30 dá 1,67. Vou calcular o arco tangente. Então, o tangente é menos 1 da calculadora. Então, vai ficar
59,04 graus. E a potência ativa é P igual a R vezes IR ao quadrado. É 50 vezes 4,40 ao quadrado. Primeiro eu elevo ao quadrado e depois eu multiplico por 50. Então aqui eu elevei ao quadrado, ficou 19,36. Ficou 50 vezes esse valor. Multiplicando aqui, a potência dá 968 watts. Agora eu vou fazer o diagrama de fasores. Então eu começo com a corrente IR em 0 graus, 4,4 amperes. A corrente C, ela está o quê? Defasada de 90 graus, está adiantada de 90 graus. Professor, por que ela está para cima? Lembra, o sentido é o sentido anti-horário, o sentido do movimento é o anti-horário, tá? Quando a corrente do resistor chegar aqui em 90, a corrente do 90 graus, tá? A corrente do capacitor já vai estar em 180. Sempre a corrente do capacitor vai estar adiantada de 90 graus. Vou traçar agora as linhas pontilhadas, ó. Uma paralela ao IR e outra paralela ao IC aqui, ó. No encontro dessas duas linhas vai me dar o vetor I total, ó. Aqui está o vetor I total, que começa na origem aqui e vai até o encontro das duas linhas pontilhadas, que dá 8,55 amperes. E ele está defasado do ângulo θ, que deu 59,04 graus. Tá? Aqui o nosso diagrama de fasores, tá, pessoal? Terminou.